Meus amigos, hoje trouxemos para vocês mais uma revolta que aconteceu em Salvador no mês de novembro de 1837, chegando até o mês de março de 1838. Só que desta vez não foram os escravos, não. Era a classe média que estava insatisfeita com a atual situação do governo do Rio de Janeiro. Período esse regional, na transição do primeiro reinado para o segundo reinado. Fase essa iniciada por Dom Pedro I, que abdicou do trono, deixando aqui o seu filho, Pedro de Alcântara. Que revolta é essa? Sabe nada. Os revoltados queriam instaurar uma república baiense até que o príncipe regense atingisse a maioridade. Mas por quem foi liderada essa revolta? Amigos, estavam lá os jornalistas, médicos, republicanos, como também um federalista baiano, Francisco Sabino Alves, e um político advogado chamado João Carneiro da Silva Rego. E esse movimento ficou conhecido, como eu disse antes, como Sabinada, por causa do nome de Francisco Sabino. E aí, estão gostando? Estão gostando do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Isso no final. Vamos ouvir mais a história. E quais foram as principais causas da revolta? Insatisfação diante da falta de autonomia política e administrativa da província, pois, aos olhos dos revoltosos, o governo regencial era ilegítimo. O recrutamento obrigatório de impostos aos baianos, em função da Guerra dos Farrapos. Amigos, é importante relatar que a Sabinada não pretendia romper com os escravos, ou seja, com a escravidão, porque o seu desejo era total apoio das elites, o que não ocorreu. Os escravos então se afastaram. Para eles não seria vantajoso, mas os revoltosos tentaram fazer promessas de concessão de liberdade aos que lutassem junto com eles. Ou seja, a Sabinada não teve entre os seus objetivos a abolição da escravatura. E o recôncavo baiano e as regiões rurais também participaram? Não, amigos. Os senhores de engenho eram aliados ao governo, impediram que essas ideias se espalhassem da cidade para o campo. E no dia 6 de novembro de 1837, deu início ao confronto violento que resultou da conquista do Forte de São Pedro. E na madrugada do dia 6 para o dia 7, isso em 1837, o seu líder Francisco Sabino e seus seguidores acabaram proclamando a República Baiense, que seria uma república provisória até o herdeiro do trono atingir a maioridade. E assim eles foram para as ruas, tomando diversos quartéis. O governo federal tentou acabar com a revolta, mas os soldados enviados acabaram passando para o lado dos revoltosos. E assim a Câmara Municipal foi ocupada e deu início à primeira ata de uma nova república e tinha mais de 100 assinaturas. Daniel Gomes de Freitas foi nomeado o ministro da Guerra e no dia 11 de novembro foi registrada a emenda que dizia o seguinte: a Bahia fica desde já separada e independente da Corte do Rio de Janeiro, do governo central, a quem desde já desconhece e protesta não obedecer nenhum qualquer autoridade ou ordens dali emanadas, enquanto durar somente a maioridade do senhor Dom Pedro II. Meus amigos, o registro dessa emenda criou uma divergência dentro do próprio movimento. E o presidente foi escolhido para então a nova república. Foi Inácio da Rocha Galvão, que no momento não se encontrava aqui no Brasil.
foi uma mera nomeação de caráter simbólico e quem realmente assumiu foi o seu vice, João Carneiro, e o secretário da Bahia, Francisco Sabino. Amigos, os líderes do movimento anunciaram que a República Baiense duraria até Dom Pedro atingir sua maioridade, como já foi dito. E vocês acham que o governo central aceitou de uma boa? Não! E com o comando do regente Feijó, eles organizaram uma ofensiva militar, tendo como objetivo reprimir os revoltosos e reiterar a província separatista. E assim aconteceu. Os revoltosos foram cercados por terra e também por mar. As tropas militares governantes receberam o apoio dos proprietários agrários e Salvador teve inúmeras casas queimadas. Mais de 2.000 pessoas morreram no combate e a revolta foi facilmente vencida em março de 1838. A Sabinada foi uma revolta breve e de pouca importância e a rendição aconteceu de fato no dia 15 de março. Os sabinos pediram clemência. Quase 3.000 pessoas já tinham sido presas e houve alguns enviados depois daquele cessar-fogo para o Rio Grande do Sul, para Rondônia e se juntar aos exércitos. E outros foram para o Rio de Janeiro. E os negros que participaram do movimento foram degradados para a África, outros enviados para Fernando de Noronha. E Francisco Sabino foi perdoado e a sua pena foi modificada para degredo para a região de Rondônia, indo realmente parar em Cuiabá. Com isso, meus amigos, vale salientar que os sabinos não foram tão enérgicos, porque não pensaram além da ideologia da sociedade escravista. Não apresentaram proposta de mudanças conscientes que se convertessem em projetos de transformação das condições sociais, econômicas, políticas da população que habitavam na nossa região. É isso aí, meus amigos. Com o regente já no trono, abrandou as penas, como já havia dito, mas procurou separar os revoltosos, procurando mandá-los para locais separados. Dessa forma, evitaria possíveis revoltas. Espero que tenham gostado do que preparamos para vocês. Se gostou, deixe seu like e não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Uma dica, uma leitura rebuscada agrega muito mais conhecimento ao nosso vocabulário, às nossas palavras, ao nosso dia a dia. O meu muito obrigada a todos vocês e muito amor nos nossos corações.